Olá, mamães e papais! Você já sentiu como se o seu filho tivesse um megafone no lugar das cordas vocais? Eu já. As crianças, elas tendem a falar alto, não tem jeito. E às vezes elas acham que precisam falar alto para chamar a atenção ou para conseguir o que desejam. Fato é que existem lugares que não dá para falar alto, não é verdade? Então, para resolver essa questão, é possível ajudar o seu filho a usar um tom de voz mais adequado com algumas dicas que eu vou dar aqui para vocês hoje. No vídeo de hoje você vai conferir por que as crianças falam alto, por que os pais precisam modelar a própria voz, como fazer a sua criança falar mais baixo e também exercícios para obter um tom de voz um pouco mais adequado. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, tem um link aqui embaixo com lições de voz para os pais. E se você está gostando do que vê, me siga também nas outras redes sociais, no Instagram e no Facebook do canal Pé de Moleque. Bom, não interessa o quanto que você peça para o seu filho falar baixo, ele simplesmente continua falando alto, berrando. Quem ainda não presenciou essa situação, ainda vai presenciar, isso é inevitável. Mas o importante é a gente entender que ele não faz isso por desobediência, mas porque ele ainda não tem noção do volume adequado para, por exemplo, ter uma conversa. Então, para que o falar alto não se torne um hábito, é preciso que você ajude o seu filho, a desenvolver estratégias de autorregulação. Mas se você não sabe por onde começar e nem como fazer, vem comigo porque eu vou te ajudar. E fique até o final para você não perder as principais informações que vão te ajudar e enriquecer o seu conhecimento como pai e como mãe. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, eu sou mãe de 3 meninos, o Nicolas, o Pedro e o Luca, eu sou psicóloga, mestre em desenvolvimento motor e eu idealizei o canal Pé de Moleque com o intuito de facilitar o cotidiano familiar e também de propor novos diálogos sobre contexto familiar e também desenvolvimento infantil. Bom, toda criança, ou a maioria delas, são barulhentas e falam alto, isso é normal. Mas é preciso ficar atento, para o motivo dessa voz tão elevada. Em algumas ocasiões, as crianças falam alto porque estão tão empolgadas, com algum assunto, porque estão ouvindo algum barulho em algum lugar e elas acreditam que só podem ser ouvidas se falarem gritando. Bom, outras vezes, o volume de voz, ele é muito influenciado pela emoção que a criança está sentindo naquele momento. Então, se ela estiver triste ou com raiva, ela também pode falar alto, porque é uma forma que ela encontrou para expressar os seus sentimentos e se fazer entender, se fazer ouvir. Então, se você quiser atenção imediata, o que você vai fazer? Vai falar alto. Em outros casos, uma das razões pelas quais as crianças podem estar falando alto ou tão alto é também um possível problema de audição, a gente não pode descartar isso. Crianças com problemas auditivos falam alto porque elas mesmas não conseguem se ouvir, nem a sua própria voz quando falam. Então, infecção de ouvido pode influenciar a criança a falar alto. Por isso que é importante sempre consultar o médico primeiro para descobrir se existe algum problema, combinado? Bom, uma vez que os problemas auditivos foram descartados, aí a gente vai tentar fazer o quê? Ensinar a criança a identificar o estado emocional e como que ela pode ajudar a si mesma a recuperar o controle das emoções. Por isso, você precisa priorizar algumas práticas. Vem comigo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber. Em primeiro lugar, como eu sempre falo, nós somos o espelho dos nossos filhos. Então, você precisa modelar sua própria voz ou nada do que você vai fazer vai adiantar. Gente, não tem jeito. As crianças seguem o exemplo dos adultos. Isso significa que se você conversar com alguém em casa e falar alto, seu filho vai fazer a mesma coisa. E pior, se você acha que o seu filho só escuta você quando você fala alto, ele vai entender que aquela é a única maneira de ser ouvido. E vai fazer o quê? Repetir esse ciclo com todas as pessoas que ele conversar. Então, a primeira coisa, quando você for falar com seu filho a respeito disso, você já começa a falar com calma e delicadeza. Essa atitude vai dar para a criança um modelo de como falar. E também vai mostrar para ela que é importante prestar atenção no que as outras pessoas dizem. Se o seu filho continuar falando alto, não devolva no mesmo tom, porque isso só vai piorar a situação. Você vai normalizar essa atitude de sempre manter
o tom da sua voz elevado. Bom, as crianças, de novo, aprendem pelo exemplo. Então, se você falar baixo e manter as coisas nesse tom, sem qualquer sinal de grito, o que eles vão fazer? A mesma coisa. É claro que eu sei que às vezes a gente aumenta o volume da voz para pedir para os nossos filhos fazerem alguma coisa, ou até mesmo para chamá-los para alguma coisa que a gente realmente precisa. Mas é importante nos policiarmos a respeito disso. Bom, outro ponto super importante é o famoso grito de interrupção. Toda mãe, todo pai, em algum momento já passou por aquelas situações que a gente está conversando com alguém e um dos filhos, de repente, aparece e insistentemente, aos berros, começa a te chamar. Bom, para resolver essa questão, é importante ensinar a criança a chamar com educação. Então você precisa explicar que se ele quiser falar com você, ele precisa pedir licença baixinho, ele pode tocar na sua mão para indicar que ele deseja alguma coisa. E se mesmo depois de toda essa explicação, o seu filho insistir em manter esse comportamento, aí o problema pode ser alguma atitude que ele tá vendo. Se o seu filho tá falando com algum familiar, um amiguinho ou até mesmo com você, e ele é interrompido por outra pessoa que está falando sobre qualquer outro assunto, ele vai achar que aquilo é normal. E ele vai espelhar esse comportamento em outros momentos. Então, para que o seu filho não faça isso, é preciso sempre a gente se manter atento para essas atitudes no ambiente familiar. Uma coisa que eu falo sempre para os meninos aqui e que, gente, é tudo uma questão de constância, né? Não é de uma hora para outra, mas quando a gente é constante nas coisas que a gente fala e que a gente faz com os nossos filhos, eles aprendem naturalmente. Essa questão de falar e de interromper, eu falo sempre com eles. Olha, eu só consigo entender quando um fala de cada vez. Do mesmo jeito que se eu falar com o papai e nós dois começarmos a falar junto com vocês, eles não vão entender nada. Então é importante vocês entenderem que vocês têm a hora de falar e também de escutar. Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Eu sempre pensei isso. Então, são coisas importantes para a gente ensinar para os nossos filhos desde pequenos. Então, a respeitar a vez de falar. Então, do mesmo jeito que a gente quer que eles respeitem, que eles não interrompam algum assunto ou uma conversa nossa, a gente precisa fazer o mesmo com eles e ensiná-los a fazer isso. Quando você ignora vozes altas, né, também ajuda as crianças a entenderem sobre a importância do tom de voz adequado. Aqui em casa, por exemplo, eu sempre falo para os meninos que o meu ouvido funciona ao contrário do que eles imaginam. Eu sempre assim falei para eles: meninos, quando vocês gritam, eu não escuto direito, eu só escuto quando o tom de voz é mais baixo. Então, quando eles começam a gritar ou fazer alguma coisa, eu falo: ih, não tô entendendo. Como é que a gente conversa mesmo? E aí, hoje em dia, eles já sabem, né? Eles vão abaixando o tom da voz. Então, às vezes, a gente precisa ajudá-los a voltar à calma para daí conseguir se comunicar. E aí, não se trata simplesmente da gente ignorar, né? Fingir que o filho não tá falando e achar que isso é o suficiente para ele aprender. Quando ele começar a falar alto, você precisa olhar para ele e dizer alguma coisa, por exemplo: olha, eu sinto muito, mas como eu disse, eu não consigo entender quando você grita. Que tal se você falar um pouco mais baixo para eu poder entender e ajudar você em relação ao que você está falando? E se ele insistir nos gritos, aí sim é hora de ignorar. Nesse ponto é muito importante evitar qualquer tipo de atenção. Sabe, mesmo aqueles famosos shhh, que são umas formas de atenção negativa e muitas vezes é exatamente isso que a criança está procurando, a atenção. Então, quando ela atingir o objetivo dela, você vai estar fazendo o quê? Abrindo brecha para que essa situação se torne corriqueira em qualquer lugar que vocês forem. Então, quando o volume da voz se torna persistente, a melhor coisa que você pode fazer é evitar uma cena e ignorar o que seu filho está fazendo e explicar por que você está fazendo isso. E se ele perguntar novamente com uma voz alta porque você não está respondendo, você tem que se manter firme e, se for necessário, fazer qualquer outra coisa enquanto ele estiver falando alto. Quando ele notar que você realmente não está dando atenção para esses pequenos gritos, ele vai lembrar do que você disse, que você tem dificuldade em compreender quando ele fala alto, quando ele fala daquele modo, e ele vai aprender a se corrigir. Quando ele utilizar o tom de voz certo para falar com você, aí sim, dê total atenção para o que está sendo dito e parabenize-o por ele estar sendo educado. Então, um pequeno reconhecimento e elogios para as crianças são como ganhar, por exemplo, uma medalha
Outra excelente maneira de desenvolver a autorregulação é através de exercícios de vozes internas e externas. Esse exercício ele é ótimo porque ajuda as crianças a aprenderem sobre o tom de voz adequado e até mesmo o tom de voz ideal para determinadas situações. A primeira coisa a ser feita é enumerar os tons. O número 0 é silêncio, o número 1 é para tom baixo, o número 2 é um pouco mais alto e o 3 é para quando a gente está falando essa voz externa e o número 4 é para gritos ou emergências. Para ajudar no entendimento, né, você tem que unir essa numeração com gestos. Se o seu filho está usando o tom número 4, aí você levanta o número 4, os dedos número 4, para que ele saiba o que ele está fazendo. Quando você faz esse jogo, é importante que você explique também a numeração de acordo com os lugares que vocês costumam frequentar. Por exemplo, se vocês vão à igreja, fala para ele que ele tem que usar o número 0 durante a cerimônia. Dentro do carro, qualquer barulho extra pode ser uma distração ou um incômodo para os ouvidos, né? Porque o espaço é muito pequeno e fechado. Então, é sempre mais indicado, assim, as crianças usarem o tom de voz número 1 ou número 2. Se vocês estão brincando no parque ou no quintal, então ele pode usar o tom de voz que ele quiser. Para que ele não esqueça, você também pode criar pequenos cartões, lembretes com numerações e colocar, sei lá, algum ponto estratégico da casa para ele memorizar. Se você seguir todas essas dicas do vídeo de hoje, você vai perceber que o tom de voz do seu filho vai melhorar. E se você chegou até aqui é porque você é uma mamãe e um papai muito dedicados, que se preocupam em trazer mais conhecimento para você, para sua família, e mais importante, para o desenvolvimento dos seus filhos. Então não fique só por aqui. E se você quer saber mais sobre outros temas, não deixe de comentar aqui embaixo, deixe suas dúvidas e também mostre o canal para outros papais e mamães. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque a gente tem muita coisa legal na programação para te ajudar no dia a dia. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve!